Olá, tudo bem? Sou o pastor Paulo Soares. Tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Promessas, o que Deus prometeu, Ele sempre vai estar cumprindo. E existem algumas promessas que para ela chegar, algo diferente vai acontecer, algo novo vai acontecer sobre a tua vida. E há um tempo de maturidade. No livro de Números, capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Se a gente for recordar a terra de Canaã, há uma promessa que Deus fez para Moisés, para o povo de Israel, quando tirou o povo do Egito, passou ali o Mar Vermelho, entraram nas águas amargas de Mara e começaram a caminhada pelo deserto. A palavra de Deus diz que as sandálias não se gastaram. Deus fez fluir água da rocha. Deus eliminou deles o caminho daqueles homens que eram valentes. Deus fez com que eles dominassem no deserto muitos povos, até chegar à eira da terra de Canaã. Só que agora há algo que é interessante nessa palavra, que promessa que Deus faz, ela sempre vai se cumprir, não importa. Porém, só quem vive promessa é quem acredita. E no livro de Números, capítulo 3, tem algo diferente que me chama muita atenção. Ao avistar a promessa, a seguir a promessa, a entender o que realmente essa promessa significa para a sua vida, o povo de Israel, como aqui. Moisés enviou aos príncipes para uma terra para verificar como é que era a terra, se a terra realmente ela emanava leite e mel, se nela havia plantações, havia algum tipo de trigo. Quando a Bíblia diz que a terra de Canaã era uma terra que emanava leite e mel, ali Deus falou para Moisés para enviar alguns líderes, e ele enviou alguns líderes, e a ordem foi, no livro de Números, capítulo 13, foi que espiasse a terra para verificar se a terra ela era boa. No versículo 16, ele envia e dá nome a todos os príncipes que vão subir a terra, e a Bíblia diz no versículo 17, quando Moisés enviou a observarem a terra, eles subiram Negueb. Subir. Às vezes, para nossas vitórias chegar, para as bênçãos vir sobre as nossas vidas, nós devemos subir. Há um longo caminho que nós devemos traçar para ir de encontro àquilo que Deus tem para nossas vidas. A bênção. Porque bênção, ela pode ser declarada, pode ser profetizada, mas a partir do momento que você busca ela, vai atrás das bênçãos, com certeza Deus ele vai começar a confirmar coisas grandes na tua vida. Aqui nesse caso, as promessas de Deus para que o povo entrasse na terra de Canaã. E essas promessas haviam de ser cumpridas. Só que cumpre com pessoas que obedecem à palavra de Deus, que estão em conformidade da palavra de Deus e que andam segundo a visão de Deus e não a do homem. A visão de Deus é algo tremendo, é algo que nos faz refletir bastante, porque nem sempre a minha visão ela vai de encontro à visão de Deus. A visão de Deus ela pode vir a ser mais apurada, no sentido daquilo que Ele quer. A nossa visão pode encontrar atalhos e caminhos que não é o caminho de Deus. A Bíblia diz em Provérbio que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final dele é destruição. E voltando aqui, o caminho que foi traçado até a chegada da terra prometida, primeiro os espias entraram, primeiro Moisés enviou a eles para que eles subissem ao Negueb, e subida cansa, subida sempre vai tratar de algo que tem que ser perseverante no que você quer, naquilo que Deus ele propôs para a tua vida. Eles sobem a terra, eles vão espiar a terra, eles vão para as regiões montanhosas. Dificuldade. Dificuldade aqui eu quero tratar como maturidade na vida do crente.
A maturidade, quando chega na vida de uma pessoa, é porque essa pessoa já subiu muitas montanhas, já fez muito, já soou bastante, já passou por obstáculos de grande porte para chegar até o lugar desejado, aquilo que Deus quer para a vida dele. Quando ele sobe a montanha, Moisés fala para ele, verifica o solo, para ver se o solo é fértil. E a Bíblia diz que, em Deuteronômio 28, a Bíblia vai dizer que onde você pisar com a planta do seu pé, pisar com a planta no solo fértil. A Bíblia também vai dizer, numa das parábolas, que a semente caiu em solo fértil, ali ela cresceu e deu seus frutos. Solo fértil é algo onde Deus sempre vai te colocar, mas para você chegar lá, algo tem que acontecer de indiferente na tua vida. Pastor, indiferente sim, porque aquilo que é indiferente é aquilo que nós não tratamos no nosso tempo, na nossa vida. Agora, o que Deus quer para a nossa vida sempre vai ser algo extraordinário e espetacular. Existe algo que me chama muito a atenção nessa passagem, da onde eles foram espiar a terra. Eles chegaram na terra e verificaram a terra, dentro das condições que o líder deles pediu, Moisés. E quando eles chegam lá, eles encontram algo extraordinário. Aquilo que Deus promete, depois de muito andar, depois de muito caminhar, depois de ter grande maturidade, obstáculos chegando na tua vida, vocês vão cantar o hino da vitória. Cantaremos o hino da vitória porque aquilo que ele promete, ele cumpre e é coisa boa. Então, quando eles chegam na terra, subindo lá, chegam num vale chamado Escol, e chegam naquele vale ali, eles avistam frutas enormes, grandes, que a Bíblia diz que 2 homens traziam o cacho dela de volta. Mas também chegaram na terra e encontraram os desafios. No caminho da bênção, no caminho da promessa, há desafios. E esses desafios, eles poderão ser enfrentados ou não, depende muito de nós. A nossa bênção às vezes está bem próxima, mas porque acovardamos ao meio do caminho, a bênção não chega, a promessa não se cumpre. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Para esse povo aqui, eles tinham que entrar na terra prometida, e é uma terra que Deus prometeu. Tinha gigante naquela terra. E para enfrentar gigante, você tem que ter armas certas e estratégia certa. Quando Caleb disse, no capítulo anterior, no capítulo à frente, quando ele fala, a proteção deles se for, mas a nossa está conosco. É um sinal que o inimigo está sem proteção, mas nós somos protegidos. E eles tiveram bastante harmonia para entrar na terra que emana leite e mel. A Bíblia vai dizer que quando eles viram o gigante, alguns príncipes quiseram recuar. Alguns líderes quiseram recuar. É sempre assim. Alguém sempre vai querer recuar, não vai acreditar no projeto. E o projeto que Deus faz, coloca na nossa vida é bom, é perfeito, porém tem lutas, tem demandas que virão, tem suor que vão escorrer do rosto de cada um, tem perseverança que às vezes parece que vai faltar, mas ela vai estar ali com vocês. A estima tem que ser alta para você encarar aquilo que vai vir pela frente. Nunca desista. A receita é nunca desistir. Se tem algo que me chama muito a atenção nessa passagem de Números capítulo 13, é que eles estavam debaixo de obediência. E o líder estava debaixo da obediência do Senhor. E o Senhor prometera, quando o Senhor promete, gigantes não vão afrontar. Você lembra de Davi? Quando chega no fronte de batalha, e ele encara o gigante, mata o gigante. Mas para isso ele teve uma experiência, ele teve uma maturidade, e essa maturidade, nem sempre as maturidades virão com 1 ou 2 ou mais à tua frente, ou com um grupo de pessoas. Às vezes a maturidade chega com você sozinho. Assim como foi Davi, quando encarou aquele urso e encarou aquele leão. Ninguém estava do lado incentivando ele, ninguém estava do lado falando que ele era bom no que fazia. Não. Ele simplesmente acreditou no Senhor. Entendeu que havia promessa para a vida dele. Entendeu
que algo poderia ser mudado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Algo pode ser mudado na esfera onde você está. O cenário que Deus preparou para a tua vida pode ser o melhor cenário ou pode ser o pior cenário, mas foi Ele que preparou. E dentro desse cenário Ele vai cumprir promessas. Ele vai fazer algo que vai de encontro a você, onde você estiver, para mudar a história e mudar o lugar, mudar as situações. Por quê? Porque Deus cumpre promessa. Há propósitos que nós fazemos para Deus em cima de promessas, porque Ele vai cumprir promessas. E não importa o que vem pela frente, o que importa é que o Espírito Santo sempre vai estar com vocês. Há um relato que a Bíblia nos mostra que quando eles saíram do Egito, o faraó veio atrás e eles tiveram que encarar o mar. Existem alguns mares na tua vida que você vai encarar, mas Deus vai abrir ele para você passar. Depois de Faraó e todos os seus soldados estarem mortos, vem um outro enfrentamento, os amalequitas, e eles venceram os amalequitas. Depois vem outro enfrentamento, o deserto, e o deserto eles venceram o deserto. Certo que muitos ficaram pelo deserto por desobediência, mas aqueles que acreditaram foram até o final. É o caso de Josué e Caleb. Essa receita bíblica, nesse momento dessa palavra, eu quero te dizer uma coisa: nunca desista dos seus projetos. Deus tem um propósito grande dentro dos seus projetos. No nome de Jesus, não desista, vá até o final. Há uma terra que manda leite e mel para a tua vida. Amém?